Olá, tudo bem? Graças e paz. Eu sou Grêmio Filho, eu sou pastor da Igreja Batista Monte Hermon aqui em Teresópolis. Também sou terapeuta e um dos responsáveis pela comunidade Cristãos Emocionalmente Saudáveis. Foi feita uma pergunta por um dos nossos inscritos a respeito de questões emocionais e espirituais e como nós pensamos ou agimos a respeito disso, ou qual é a nossa opinião quanto a essas questões. Eu respondi por escrito lá na comunidade que, na verdade, nós, como terapeutas, nós não temos como dar um diagnóstico como dizendo se uma questão é relacionada a uma questão de algum tipo de problema emocional grave sem, na verdade, fazer a terapia. E nós somos eu e a terapeuta Laura, que também é cristã, somos responsáveis por esse grupo. A Laura, ela também tem mesmo sentimento de que nós, como terapeutas da TRG, nós precisamos, através da nossa metodologia, da metodologia que nós aprendemos, assim poder falar alguma coisa a respeito disso. Ou seja, nós temos um método em que nós vamos ajudar a pessoa, quem quer que seja, nesse sentido, para quê? Para que ela possa realmente fazer sair do seu problema de problemas emocional, de sintomas emocionais, quer que seja de ansiedade, depressão, um abuso, qualquer outra situação, dentro da metodologia. Nós não temos e não podemos dar diagnóstico e nem dar opinião, porque a gente não conhece, na verdade, a vida daquela pessoa, de quem quer que seja. O que nós fazemos é utilizar a metodologia da TRG, Terapia de Reprocessamento Generativo. E isso, nós vamos colocar o link, né, quem quiser entrar em contato e nos contratar para tal. Mas também foi perguntado uma outra situação, que é justamente a situação espiritual, né? Qual é a questão espiritual? E eu vou fazer essa colocação nesse momento. A questão espiritual, ela está ligada a vários fatores. Ao fator da criação da pessoa, do envolvimento dela com algum tipo de religião não cristã, religiões orientais, religiões africanas, de matrizes africanas, que nós respeitamos, eu respeito todas as religiões, religiões hinduístas, qualquer outro envolvimento que a pessoa tenha tido, ou também até mesmo religiões cristãs, ditas cristãs, porém elas não têm a Bíblia como única fé de regra e prática. Eu não vou citar as denominações e nem a igreja nesse sentido, para que a gente entenda que o que nós estamos falando aqui é espiritual, é algo tratado espiritualmente, que não tem nada ligado à questão denominacional. Ou seja, não é a minha denominação, não é a igreja que eu congrego, não é a igreja que eu faço parte, não é a Igreja Batista Monte Hermon que eu faço parte, que igrejas batistas que são perfeitas, que são isso, que são aquilo, igrejas de qualquer outra questão. A igreja perfeita é a igreja que se baseia na palavra de Deus. Então, tratado e resumido todas essas duas situações, vamos tentar aqui responder essa questão desse nosso amigo. A minha opinião como pastor, é que todos nós passamos por situações difíceis na vida. Vou dar um exemplo para vocês de uma próprias mulheres que na Bíblia eram estéreis e elas não geravam filhos, e Deus realizou um milagre na vida dela,
delas, como por exemplo Ana, a própria Rebeca, Raquel e Sara, mulheres que eram estéreis. E no caso de uma outra questão também, de que pessoas que não tinham condições nenhuma de realizar qualquer coisa acabaram sendo escolhidas por Deus, como foi o caso de Gideão, como foi o caso do próprio Samuel, que criado na igreja e orientado segundo os preceitos bíblicos, e depois se tornou um grande sacerdote, um grande profeta e também juiz naquela época. Agora, vamos pensar na questão de que eu passo por um problema, a pessoa passa por uma provação, uma dificuldade, e ela acredita que é algum tipo de maldição lançada de qualquer situação, como nós dissemos. Como eu disse, respeito todas as religiões. Porém, eu sirvo a Jesus Cristo e acredito na palavra de Deus, que ela diz que nenhuma maldição lançada sem causa surte algum tipo de efeito. Então, qual é a primeira visão e o primeiro pensamento que eu e você devemos ter? Nós devemos ter, não é só você, nós. É que se eu estou caminhando na presença de Deus, buscando a Cristo, orando, jejuando, lendo a palavra, porque muitas pessoas elas estão na igreja, mas elas não têm comunhão com a palavra de Deus. Elas não leem a Bíblia, elas só escutam mensagens na internet, só buscam pregações que interessam para elas, e não somente isso, elas não têm uma comunhão com a igreja. Eu costumo dizer que nós somos igrejas de Cristo. Se nós não frequentarmos uma igreja por qualquer motivo que seja, de enfermidade ou qualquer, por estar internado, ou por a igreja ser longe, nós somos igrejas se permanecermos lendo, estudando, meditando na palavra e orando e louvando também. Agora, nós só somos corpo se nós frequentarmos uma igreja. E eu costumo dizer que uma igreja verdadeira é aquela que biblicamente prega a palavra. Prega a palavra. Não vive de testemunhos, não vive apenas de outra coisa que não seja a palavra. A revelação é a palavra de Deus. A pregação, a Bíblia é a revelação de Deus. Eu acredito em profecia, eu acredito em sonhos, eu acredito em visões também, vinda da parte de Deus. Mas desde que sejam baseadas e também faladas por pessoas cristãs genuínas. Quais são as cristãs genuínas? Que se submetem à palavra de Deus. A Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Então, se eu me sujeito a Deus e a sua palavra, automaticamente eu passo a ser e frequentar uma igreja cristã verdadeira. O que eu quero dizer para você? Se eu me considero crente, mas não frequento uma igreja, eu posso até ter Deus na minha vida. Posso até ser um cristão, porém sou um cristão nominal. Eu só me torno corpo de Cristo na face da terra quando eu frequento uma igreja. E por uma outra situação que muitas das vezes nós consideramos que o nosso problema, a nossa dificuldade e o que nós estamos passando é obra de feitiçaria, de qualquer outra maldição hereditária ou qualquer outra situação. Eu quero dizer uma coisa para você. Muitas das vezes Deus permite algumas coisas para que nós nos acheguemos mais próximos a Ele. E não adianta, porque muitas das vezes nós achamos que uma escassez, um problema financeiro é uma maldição, porque você não consegue romper, não consegue vencer, não consegue caminhar, não consegue ficar rico. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a causa de todos os males. É o amor ao dinheiro, não ser rico. É ter o dinheiro como sendo algo acima de Deus. E muitas pessoas colocam isso. Muitas das vezes as pessoas acreditam que felicidade é ter um carro do ano, é ter uma boa casa, é ter um bom emprego. Colocam a felicidade disso. Não, essa felicidade não é isso. Prosperidade não é isso. Prosperidade é você não ter falta de alguma coisa.
E quando na oração de Cristo que ele faz, orando ele diz assim, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia, é o pão de cada dia, é o pão daquele dia, é o alimento daquele dia. E nós ficamos ansiosos porque achamos que amanhã nós não vamos ter, amanhã é outro dia. Mateus 6,34. Para cada dia basta o seu mal. Para cada dia basta o seu mal. Então a gente chega à seguinte conclusão, de que as coisas muitas das vezes que nós achamos que é uma maldição, é uma obra de feitiçaria, alguma coisa, nós devemos submeter isso a Deus. Você precisa levar isso diante de Deus. Você acha que é um problema espiritual? Qual é a forma que você precisa? Você precisa de verdade fazer com que aquilo mude, submetendo isso à palavra de Deus, submetendo isso a Cristo, submetendo essa situação que você está passando, a sua família está passando, a Jesus Cristo. Eu costumo dizer o seguinte: se nós temos Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador, automaticamente Ele é aquele que nos guarda. Como diz a palavra de Deus, Salmo, não me lembro agora, Salmo 121, o Senhor, Ele está à nossa direita, Ele estará conosco continuamente. Como diz o Salmo, levo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Diz o texto assim: não vacilará o teu pé aquele que te guarda. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor não cochila. O Senhor não dorme. Ele está sempre guardando os seus. Pode acontecer algum problema comigo, na minha vida, na minha família? Pode. Isso é natural, porque Jesus disse que no mundo tereis tribulações. João capítulo 14, mas tem de bom ânimo. Então, ter bom ânimo é confiar em Deus, porque Jesus venceu as provações. Mateus 4, a partir do versículo 1, diz que quando Jesus estava no deserto sendo tentado pelo diabo. Lucas 4 também. Então, o inimigo nunca vai deixar de perturbar você, nunca vai deixar de perturbar sua família, nunca vai deixar de perturbar sua casa, nunca vai deixar de perturbar ninguém, não vai deixar de tentar tirar de nós a escassez. E eu vou dizer para você, testemunho próprio meu, passei durante o ano de 2021 até 2023 para 2024, um problema muito grande, problema de saúde, problema de coluna, problema de tendinite nos punhos, problema de tecinovite nos ombros, coluna terrível, às vezes ficar sem levantar da cama. Isso é diabo, isso é o inimigo, isso é obra. Não, isso aí é porque eu estava gordo, precisava emagrecer, precisava buscar mais o Senhor. Problemas com meu filho, que não estava na presença de Deus. Fiz 365 dias de oração, às 3 horas da manhã, pela vida do meu filho, pela vida da minha família. Às vezes a gente precisa pagar um preço, a gente precisa confiar em Deus, mas precisa fazer a nossa parte. Mas Jesus já fez tudo na cruz. Perfeito, eu acredito também. Mas a gente precisa também fazer a nossa parte. Porque a Bíblia diz em Apocalipse, a partir do capítulo 2, que ao que vencer, não é aquele que apenas confia. Eu aceitei Jesus, agora está tudo bem. Jesus vai fazer tudo, Deus vai fazer tudo. Não, eu tenho que fazer minha parte, eu tenho que perseverar, eu tenho que buscar a presença de Deus, eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que frequentar uma igreja cristã verdadeira, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que louvar a Deus, eu tenho que confiar. Então, nós precisamos compreender isso. Eu espero ter conseguido responder, ajudado a você, meu amigo, e também ajudado a todos aqui do grupo, tá bom? E se você precisar, claro, a gente de repente não vai ter como responder na mesma hora, mas a gente vai respondendo e dizendo para você. Cristãos emocionalmente saudáveis são aqueles que confiam e depositam sua fé em Cristo.
Deus te abençoe. Graça e paz.